É interessante como alguns assuntos de vez em quando dão um hype aqui na minha vida. É hype, né, que fala, esse negócio dá uma subida e a coisa começa a fazer parte aqui do meu dia a dia. Talvez por eu estar falando um pouco mais sobre isso no meu Instagram, mas começou a surgir vindo de alunos, de amigos, o assunto do consumo de proteína. Ah, mas Alan, cuidado porque o excesso de proteína é perigoso. E aí, mas o principal que veio para mim foi o excesso de proteína por conta de doença renal, para não causar doenças nos rins. Então, resolvi trazer esse assunto, falar um pouquinho aqui no canal, que eu acho que esse vídeo pode ajudar você, principalmente você que está num processo de emagrecimento, que é o assunto que eu mais trato, e que gostaria de fazer alguma alteração estratégica, que está vendo falar de proteína, e que esse agora, para tentar desfazer um excesso, acaba por se gerar um medo. Mas antes de eu continuar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, se quiser deixar alguma pergunta, fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão aqui no meu Instagram, lá no direct, é muito bem-vindo, ajuda a gente até a dar sugestão de conteúdo, enfim, fica à vontade para interagir com a gente, que isso ajuda a gente a manter o canal. Bom, dito isso, vamos em frente. Então, o assunto basicamente é, cara, está se havendo, é assim que está chegando para mim. Está se havendo um excesso de consumo de proteína e esse excesso de consumo de proteína pode gerar doença renal. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, de fato, quando você tem pessoas com doença crônica do rim ou até mesmo com formação de pedra, uma das estratégias importantes de se fazer é diminuir o consumo de proteína. Mas o fato é que não é porque você diminuir o consumo de proteína vai para cuidar, não é porque você tem que diminuir o consumo de proteína para cuidar da doença renal que o aumento do consumo vai gerar a doença renal. Isso não é uma via de mão dupla, não é tão simples assim. Então, não existe hoje evidência, por exemplo, que consumos até 2,8 gramas de proteína para cada quilograma de massa corporal por dia sejam prejudiciais à saúde. Então, olha só, de um lado, deixa eu só abrir um parênteses, porque eu vou falar bastante disso aqui. Como é que a gente vê o consumo proteico? Pode ver por percentual da caloria total que você ingere ao longo do dia, pode ser visto por grama por dia, e pode ser visto por grama por quilograma de massa corporal por dia. Essa última é a medida mais comum, mais fácil e é o que eu diria mais recomendada de fazer. Saída dela, você vai chegar no grama por dia. Como? Vou dar um exemplo de uma pessoa de 70 quilos. Uma pessoa de 70 quilos que resolve tomar 1 grama de proteína, a recomendação hoje mínima é 0,8. Então, uma pessoa que resolve tomar para facilitar meu cálculo aqui, 1 grama de proteína para cada quilograma de massa corporal, ela vai ter que ingerir. Ela vai ter que ingerir 70 gramas de proteína por dia. Uma vez que eu vi a massa corporal, eu faço essa transformação e tenho o valor em gramas por dia. Se ela resolver ingerir 2 gramas para cada quilograma de massa corporal por dia, ela sai de 70 e vai para 140. E até onde a gente consegue ver, até 2,8 gramas para cada quilograma de peso corporal por dia, você não tem prejuízos para os rins. E a partir de 2,5 gramas, você não tem benefícios adicionais, com exceção de pessoas altamente treinadas, principalmente em relação ao treinamento de força, mas que as respostas vão se manifestar na composição corporal, não necessariamente na massa muscular. Ainda, simplesmente, só para tirar mais o medo, né? Porque quando se fala de proteína, já pensa em carne. Mas no final, fica comigo até o final, no final eu vou trazer um pouquinho mais dessa medida diária e vou dar algumas dicas de como você vê isso e como você ajustar para a sua alimentação. Então, como se tem muito medo da carne, simplesmente tirar a carne da sua dieta. A gente também não tem... O único trabalho que eu achei até agora, que eu até já vi médicos falando sobre ele, não deu conta de melhorar a presença de cálculo renal simplesmente por reduzir
a carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado na situação. Mais uma vez, vou repetir, 2,8 até 2,8 gramas por quilograma de massa corporal por dia, não tem verificação na literatura que seja prejudicial. Você pode ir até esse valor com segurança. Mas a partir de 2,5, ou seja, 0,3 abaixo da segurança, ou seja, com muita margem de segurança, você não tem benefício adicional. E eu diria mais, para as pessoas que treinam para a saúde, qualidade de vida, que querem emagrecer, algo em torno de que vou chegar nessa recomendação, obviamente, você vai ficar em torno de 1,5, 2,0 grama por quilograma de massa corporal por dia. Você está com uma margem muito segura para trabalhar. Estou falando de pessoas que não têm formação da urolitíase, que são os famosos cálculos renais, as pedras no rins, e que não têm doença renal crônica. Agora, há essa preocupação, eu entendo também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso em relação ao excesso, porque fica essa coisa de não, comer proteína, e as coisas elas já acabam ficando largadas, tanto para um lado como para o outro, tanto para o excesso como para a falta. Mais importante, os maiores, pelo menos chegou para mim essa questão com a proteína e o rim, mas os maiores fatores de riscos para a doença renal crônica são obesidade, diabetes, hipertensão. E aí eu estou falando, incluindo a urolitíase, que é o cálculo renal, você vai ter a síndrome metabólica e a resistência à insulina. E como é que você fica diabético? Como é que você fica obeso? Em geral, está associado a excesso de alimento, de uma maneira geral. E o que a proteína faz? Ela ajuda a diminuir o excesso de alimento de uma maneira geral. Então, não adianta pensar só como o excesso de proteína. É muito mais importante olhar para o excesso de consumo calórico como um todo. E aí, uma outra coisa importante para eu trazer para vocês é a recomendação mínima, que eu já falei aqui em torno de 1,5, 2,0, mas a recomendação mínima é de 0,8. A recomendação mínima é para manter questões básicas, partes essenciais do metabolismo. A recomendação mínima não dá conta, por exemplo, de manutenção adequada da massa muscular, principalmente se você estiver num processo de emagrecimento. Então, para que você possa ir além das funções básicas, há a necessidade de um pouquinho mais de aporte proteico, porque a ingestão mínima de proteína, ela garante que não vai dar merda. Mas ela não garante a potencialização, os efeitos e os benefícios máximos que um consumo adequado de proteína pode trazer. E aí, vem um negócio que me assusta muito, porque assim, eu tenho medo, mas aí eu posso comer demais. Quando você começa a comer mais proteína, é muito difícil você conseguir passar do ponto desses 2,5, desse 1,5 para o 2,0 já é muito difícil, que dirá mais do que isso. Se você olhar os trabalhos que precisaram suplementar mais do que isso, o que os pesquisadores precisaram fazer? Suplementar com proteína em pó. A única maneira de chegar a valores maiores para poder olhar esses efeitos. Aí vem uma preocupação, que inclusive eu já vi alguns médicos falando sobre isso, eu acho que faz sentido, esse excesso de procura por suplementação pode sim gerar um superávit espontâneo, mesmo com a pessoa que consome proteína, porque você bota muito pó, significa que você está diluindo. Se você dilui, aquilo passa rápido no seu organismo, e se passa rápido no seu organismo, seu corpo não percebe, a sua fome continua e você vai acabar comendo demais de tudo, não só de proteína. Aí aquela recomendação que vocês devem estar ouvindo um monte de gente falando na internet o tempo todo, que é eliminar produtos alimentícios, né? A gente hoje tem uma nomenclatura aí que anda sendo reavaliada para tentar melhorar, que é os famosos ultraprocessados. A gente tem muita recomendação, você tira os ultraprocessados, traz a comida de verdade, coisas que você precise mastigar, e se a proteína estiver numa matriz alimentar que você precise mastigar, vai ser improvável, se não impossível, que você coma proteína demais. Então, numa
escolha alimentar, em que você se alimenta de comida de verdade, dificilmente você vai comer proteína demais. Por outro lado, se você tiver a sua dieta muito diluída de proteína, ou seja, muita energia proveniente de gordura e de carboidrato, muito provavelmente o seu corpo vai pedir que você coma mais para poder chegar no aporte mínimo de proteína. O corpo tem como se fosse um setup, uma atração para uma quantidade X de proteína. E o que é muito interessante quando a gente olha alguns dados e relaciona isso com a obesidade, algo que seria em torno de 1,2 gramas para cada quilograma de massa corporal, imagina isso um corte, quem ingere abaixo disso, quem está consumindo abaixo de 1,2, está ou com sobrepeso ou obeso. E quem está consumindo acima disso, isso é um dado epidemiológico, não apresenta obesidade e sobrepeso. Então, a gente tem uma relação interessante e que precisa ser olhado com cuidado. É um dos fatores, obviamente, isso não, por si só, não explica a obesidade de um país, mas é um corte que você consegue fazer e você consegue observar. Daí, a importância do consumo de proteína. Tirar o medo, mas também tomar cuidado quando a gente fala em excesso, os excessos acima de 2,8 gramas por quilograma de massa corporal, que se você estiver num consumo, numa matriz energética, de matriz alimentar, de comida de verdade, dificilmente você vai conseguir ultrapassar esse ponto. Mas facilmente você pode ultrapassar o ponto de carboidrato, facilmente você pode ultrapassar o consumo de gordura, e isso é que deveria estar sendo mais falado, e a proteína pode ajudar você a não ultrapassar nenhum dos 3 macronutrientes, porque ela por si só é virtualmente impossível que você ultrapasse dentro da matriz energética adequada, dentro da matriz alimentar adequada, e o carboidrato e a gordura vão ficar presos se você tiver um consumo adequado de energia, eles vão ficar presos num valor suficiente para você manter o seu metabolismo e não engordar ou até mesmo emagrecer. Então, eu acho que se eu voltar aqui agora e se eu resolver fazer um resumo, a gente tem um teto, tá? É um teto dentro do que a gente conseguiu observar, dentro do que se observa. Nada disso que eu estou falando aqui é uma verdade fatídica, vamos dizer dessa maneira. Um teto de segurança de até 2,8 gramas por quilograma de massa corporal, estudos que olharam o consumo de 4,4 durante aproximadamente 8 semanas, alguns dos sujeitos relataram sentir um certo desconforto, sentir a temperatura aumentada, não sei, pode ser que já pudesse ter algum problema, mas os autores nesse caso, e inclusive eles relatam isso no trabalho, eles não viram taxa de filtração glomerular, eles não olharam a creatinina, coisas que se você quiser ficar um pouquinho mais tranquilo, você vai ver a sua creatinina no exame de sangue, se ela estiver normal, você pode ir tranquilamente para esse 1,5, 2,0. Falei que ia fazer o resumo e já estou dando informação nova, então vou voltar. O limite de 2,8, a partir de 2,5 parece não haver vantagem, principalmente em relação a ganho de massa muscular. Pode ter um pouquinho de vantagem em relação à perda de gordura, sim, mas isso muito mais para pessoas que são altamente treinadas e que estão ali fazendo um tipo de treinamento de força muito mais próximo do modelo do fisiculturismo. Para você que quer emagrecer, eu não vejo necessidade de chegar a isso, então a gente acaba por uma recomendação aqui, que é para quem está treinando e para quem não está treinando. Entre 1,5 e 2,0. Se começar a olhar a literatura toda, vão ver algumas faixas, alguns resultados um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Essa faixa é uma faixa para quem está buscando emagrecer com saúde, quem está buscando saúde e qualidade de vida, buscando diminuir os riscos do perfil cardiometabólico, os riscos de morte prematura, quem só quer viver um pouquinho mais e com mais qualidade, esses valores são adequados e vão ajudar você a manter a sua composição corporal dentro de uma faixa adequada. E aí, muito importante, há um efeito sinérgico do exercício físico com a dieta hiperproteica. E agora eu acho que eu já posso falar para vocês dieta hiperproteica, porque quando eu estou falando agora hiperproteica, eu não estou dizendo excesso de proteína. A dieta hiperproteica, nesse caso, é dentro desse 1,5, 2,0. E esse efeito sinérgico, veja que eu usei sinérgico, embora você pegue alguns autores que usem o efeito aditivo, adicional, eu não gosto porque isso leva a uma ideia de soma, que a nutrição
e a educação física estão se somando para gerar um efeito que daria um percentual de contribuição para cada um. Isso não existe. É um efeito sinérgico que não pode ser contado. É uma loucura se você resolver botar número nisso. Eu estou falando porque eu já fiz esses cálculos de propósito. Então, é um efeito sinérgico. Quando você acrescenta o exercício físico, você já tem por si só, num processo de emagrecimento, uma chance de preservação da massa muscular. Quando você joga o exercício físico e ainda aumenta a quantidade de proteína, você faz esse aporte proteico dentro da faixa que eu já recomendei, você otimiza esse processo de perda de gordura com a manutenção da massa muscular. Então, isso é bastante importante. Se a gente pegar um gráfico onde você vai olhar ali, comparar uma dieta sozinha de emagrecimento versus uma dieta com exercício físico, uma dieta com exercício físico e uma dieta sozinha, você vai ver que a tendência de perda de peso, além de ser maior numa dieta que tem o exercício físico, ele é maior, o peso é mais perdido dentro da gordura. Você imagine duas pessoas com 100 quilos, uma veio para 90 e a outra veio para 85. Mas essa que veio para 90, desses 10 quilos que ela perdeu, só números abstratos aqui, 8,5 kg foram de gordura. E essa que veio para 85, que parece que perdeu mais peso, ela perdeu 7 quilos de gordura. Então, ela perdeu 1,5 kg a menos de gordura. Ou seja, ela perdeu mais peso total, mas ela emagreceu efetivamente menos. Por quê? Perdeu muita massa muscular. Então, associar o exercício físico à nutrição é muito importante. Caramba, então o exercício físico é mais importante. Não, lembra, eu estou associando. Não adianta também querer emagrecer. O que você, principalmente falando para pessoas com alto sobrepeso e com obesidade, não adianta querer emagrecer só pelo exercício físico. A estratégia nutricional, a mim, parece imprescindível. Então, para terminar, o que eu falei para vocês, o exemplo que eu dei, a recomendação, você vai pegar gramas de proteína por quilograma de massa corporal por dia. Uma pessoa de 70 quilos, na recomendação 1,5 a 2,0, significa 105 a 140 gramas de proteína. Isto não significa 105 a 140 gramas, por exemplo, de um filé de peixe. Para cada 100 gramas de carne, você vai ter uma variação em que, na média, vai ficar em torno de 20 gramas de proteína, ou seja, 20%. Caramba, Alan, como é que eu resolvo isso? Vou recomendar que vocês... É gratuito, entra na internet e você baixa a tabela de composição dos alimentos da Taco e lá tem toda a proporção de proteína, gordura, carboidrato que tem em cada alimento. Então, é meio chato, mas a maioria das pessoas, principalmente quem quer emagrecer, vai ter que criar algum hábito alimentar para poder entrar no padrão e criar um aprendizado. E nesse processo, você acaba entendendo. Primeiro, você vai calcular, vai consultar muito. Eu já passei por isso, pessoal, e é exatamente isso que acontece. Você precisa calcular muito, você precisa pesar, você precisa ver. Depois de um tempo, isso se torna intuitivo. E você vai fazendo de maneira natural. Você já sabe a quantidade que vai te satisfazer. Inclusive, você aprende a comer e perceber melhor quando você está satisfeito. No início, para o emagrecimento, é normal, quando você vai para uma dieta dessa, que é uma dieta que ela provoca a saciação, ela provoca a saciedade, e você sabe que você pode comer mais, e mesmo assim você tem uma grande chance de gerar o déficit energético, você acaba precisando ficar empanturrado para parar de comer. Depois você percebe a saciação de uma maneira melhor, até essa percepção da satisfação com o alimento melhora. Então, você já sabe as quantidades, você já sabe quando você pode parar de comer e quanto tempo depois você vai ter fome, até onde você segura. Por exemplo, eu que preciso fazer minha última refeição ali em torno de 3 horas da tarde, porque eu durmo muito cedo, eu sei se eu comi o suficiente ou não comi o suficiente, que pode me dar uma fome lá no final que vai me atrapalhar a dormir, que pode ou não atrapalhar a dormir, dependendo do nível de estresse que eu tive no dia. Se é um dia que eu estou mais tranquilo, eu até às vezes posso arriscar comer um pouquinho menos, se eu quiser, se eu estiver num período que eu quero melhorar um pouquinho mais aí na minha composição corporal, eu posso arriscar porque eu fico mais tolerante à fome, a pessoa desestressada fica mais tolerante à fome, ou seja, são muitas variáveis e eu só queria tratar aqui hoje dessa questão da proteína, porque eu queria tirar
pavor que algumas pessoas trouxeram para mim, que era assim: cuidado, Alan, as pessoas estão comendo proteína demais. Não, as pessoas estão comendo proteína de menos. Os dados que eu trouxe para vocês, e que dão um corte de 1,2 gramas, dão conta de cerca de mais de 60% da população com sobrepeso e obesidade. No Brasil, mais de 60% da população está com sobrepeso e obesidade. Se fizer esse corte aqui, provavelmente a gente vai ver, então, que mais da metade da população não está comendo proteína demais, está comendo proteína de menos. Então, feito todas as ressalvas que eu fiz em relação aos excessos e ao que leve em excesso, eu dei o exemplo aqui, tudo aquilo que é ultraprocessado ou que passa muito rápido pela sua boca vai poder gerar esse excesso de consumo de proteína, sim. Feita essa ressalva, se você, para ficar mais seguro, vai no médico, faz o exame de sangue, olha a creatinina, está dentro da faixa normal, aumenta para 1,5, 2,0, aprende como é que faz e você vai ver. Você que está precisando emagrecer, você vai ver o seu peso ir diminuindo de maneira espontânea, sem você precisar passar fome, e mais ainda, se você junto disso adicionar atividade física. Como resposta, inclusive, melhora sono, melhora estresse, melhora a disposição para o seu dia a dia, tudo em volta fica melhor e, além disso, você ainda perde peso e melhora a composição corporal. Um grande beijo, obrigado por quem ficou até aqui, aproveita para curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Acho que eu falei tudo, forte abraço.